paz do Senhor, graça e paz, saudações em Cristo Jesus, paz e luz a todos. Aqui quem vos fala por mais uma vez, manifestando-se aqui neste canal, é seu amigo evangelista Percy e como sempre, rompendo em êxtase de alegria e atingindo os píncaros do prazer na pessoa bendita de Yeshua HaMashiach. E como sempre, me reportando, me exprimindo, me expressando a pessoas com vastíssimo cabedal de conhecimento, com vastíssima erudição, sapiência, grandiloquência, facúndia, loquacidade, dialética, didática e facilidade para concatenar ideias e com QI altíssimo, ou seja, você que se encontra agora neste momento me assistindo. O objetivo deste canal, a finalidade, o afinco, o afã, o anelo deste canal é tão somente compartilhar conhecimento e vos proporcionar que cada um de vós outros tenham uma visão, um vislumbre, um entendimento por um prisma diferente, tanto sobre as Sagradas Escrituras, quanto também sobre o próprio Deus. Este objetivo não é desabonar nem um pouco a teologia cristã, e simplesmente compartilhar do meu ponto de vista, do meu prisma acerca das Sagradas Escrituras. Pois bem, queridos, antes de qualquer coisa, eu estaria assim lhe convidando para que nós, em um só pensamento, embora estejamos distantes uns dos outros, todavia Deus ele é incomensurável, seu centro está em toda parte e sua circunferência em parte alguma, ou seja, ele está aqui como está aí com você. Eu lhe convido que nós estejamos assim efetuando uma breve oração. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cerviz e ore comigo. Senhor, és soberano acima de todas as coisas. Ó Deus, Tu és multiforme sabedoria, inteligência genuína e sobre-humana. Magnificamos, sobalsamos, enaltecemos, engrandecemos e louvamos ao Teu nome neste dia, porque temos a oportunidade de estarmos assim reverberando, parafraseando e esmiuçando em pormenores e em miúdos, com tocante, concernente à Tua palavra. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha abrir o entendimento daqueles que estiverem a observar aquilo que ora estarei a explicar, a parafrasear em algumas isagoges e propedêuticas. Eu peço, ó Pai, que o Senhor abra-me a porta da Tua palavra, para que a Sua palavra me seja dada no abrir da minha boca, para que a Sua palavra vá e se propague de maneira retumbante e venha impactar a cada coração, a cada entendimento e aguçar o intelecto daquele que ora se encontra a me assistir neste momento e a perceber, a receber a Tua palavra. Aguça, Senhor, o meu entendimento, concede-me cada vez mais o conhecimento, o entendimento e o puro discernimento da Tua palavra, para que eu possa apregoá-la e ensiná-la com maestria, com eloquência, grandiloquência, facúndia, loquacidade, dialética e didática, para a honra e para a glória do Senhor, de modo indubitável, irrefragável, insofismável e inquestionável e cabal, para que o Seu nome unicamente seja glorificado. Em o nome de Yeshua HaMashiach é que eu faço essa humilde oração. Pois bem, fidalgos e conspícuos e abnegados e garbosos amigos e irmãos, o tema que ora estaremos a tratar é dando continuação ao primeiro vídeo, que temos como tema, como temática, e estaremos assim parafraseando, subordinados ao seguinte tema: o Criador do mal, do pecado e da morte não é nenhum outro a não ser Deus. E para tal, se faz necessário que eu esteja trazendo a lume a seguinte questão, a questão defendida dentro da teologia cristã, onde eles afirmam peremptoriamente que a origem do mal, ela não tenha se dado aqui sobre a face deste globo terrestre dos viventes, mas a origem do mal, ela tenha se dado nas regiões celestiais, em uma dimensão metafísica, imaterial, não tangível e não palpável, a saber, com a pessoa de Ra-Satã, ou Satanás, como você preferir. Eles acreditam que de fato e de verdade, Ra-Satã, mas antes não possuindo esse nome, e sim um suposto nome, a saber, Lúcifer, que todos nós somos bem sabidos que não é nome, não procede, nunca foi o nome de Satanás. Eles acreditam e defendem dentro da teologia cristã que esta rebelião
E a origem do mal, ela se deu debaixo dos olhos do Senhor nas regiões celestiais. E o meu objetivo, para falarmos acerca da autoria do mal, é desmantelar e acabar de uma vez por todas com esta ideia que eu julgo ser uma ideia estapafúrdia, sem qualquer fundamentação, sem qualquer base ou pavimentação bíblica. E para tal, queridos, se faz necessário que eu lhe convide a se enveredar comigo por esta vereda, por esta senda alegre, rumo ao conhecimento em direção a Deus, para que você me acompanhe nesta diretriz de raciocínio que ora eu estaria a lhe apresentar. Em primeiro lugar, queridos, se faz necessário que um Deus onipotente, onipresente, onisciente, inerrante, inefável, imutável, inenarrável, de multiforme sabedoria e inteligência genuína e sobre-humana, jamais criaria um ser este, a saber, Satanás, sendo ele, Satanás, um profundo conhecedor de quem Deus era, sendo ele, Satanás, um ser também de inteligência sobre-humana, de inteligência que sobrepujara e sobrepuja a nossa inteligência humana. Ser este, a saber, Satanás, sendo profundo conhecedor de quem Deus era e daquilo que Deus poderia fazer. Sendo ele, Satanás, conhecedor de que Deus ele era onipotente, ou seja, tendo todo o poder, que Deus ele era imbatível. Sabendo ele que Deus ele era onisciente, ou seja, que jamais Satanás poderia elucubrar qualquer levante, qualquer empreitada que pudesse lograr grande êxito ou bom êxito contra Deus. Sabendo Satanás que Deus ele é incomensurável, ou seja, o centro de Deus está em toda parte e sua circunferência em parte alguma. Sabido disso, Satanás também era consciente que este Deus, por ser incomensurável, ele não tinha tamanho, ele não tinha dimensão. Logo, jamais Satanás poderia sobrepujar Deus, elevar-se acima de Deus, ou até mesmo colocar o trono de Deus em ameaça, tomando o lugar de Deus. Pois bem, queridos amigos, na Epístola Universal de Tiago, no capítulo 2, versículo de número 19, nos diz da seguinte maneira: tu crê que há somente um Deus? Faze bem. Os demônios também creem e se estremecem. Se estremecer neste texto significa tremer de medo. Ou seja, se os demônios creem em Deus e tremem de medo de Deus, simplesmente pelo fato de eles possuírem um conhecimento e conhecerem muito mais a Deus do que nós, seres humanos. Porque por eles serem seres sobrenaturais, seres imateriais e que permeiam uma dimensão metafísica e espiritual, fica bem óbvio, claro, patente, evidente, cristalino em alta definição, que eles sobrepujam aos seres humanos no saber, na inteligência, e são seres antigos, possivelmente poliglotas, conhecedores de muitas ciências que fogem ao nosso intelecto. Se eles creem e se estremecem, ou seja, tremem de medo de Deus, por conhecerem profundamente quem Deus é e aquilo que Deus pode fazer ou poderia fazer, quem dirá Satanás, que segundo o entendimento da teologia cristã, era, bem dizer, um braço direito de Deus, ou mais próximo de Deus, ou com mais autoridade abaixo de Deus? A partir desse raciocínio, nós chegamos a uma conclusão inevitável de que não haveria a menor possibilidade de este ser com uma inteligência sobre-humana, conhecendo quem Deus era, ele ainda assim se levantar contra Deus. Como também não haveria a menor possibilidade de Deus, sendo onisciente, todo-poderoso, onipotente, onipresente, ele ter criado um ser e concedido a este ser livre direito de escolha ou livre-arbítrio, como você preferir, sabendo Deus que este ser seria o principal e o único e o maior causador de todos os males e de todas as interferências negativas que ocorreram em sua criação, ou seja, no planeta Terra e na humanidade. Humanidade esta pela qual Deus ele manifestar o seu amor, como descrito e ostensivo
No Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não faz o menor sentido a ideia de uma rebelião no céu ou em uma dimensão metafísica, de um motim, porque nós teríamos que parafrasear ou ter algum elemento, alguma base bíblica para demonstrarmos para cada um de nós, para cada um cristão, quais foram as ideias que Satanás utilizara para estar persuadindo ou dissuadindo outros seres da mesma natureza que ele, com a mesma inteligência que ele, a que se voltassem contra Deus e ficassem do seu lado. Não faz o menor sentido. Eu afirmo isso categoricamente, peremptoriamente, taxativamente, sem medo de errar. E para não parar, eu quero lhe apresentar aqui uma ou mais perguntas que, no meu parecer, na minha peculiar opinião, no meu prisma, coloca em xeque esta questão. Todos nós bem sabemos que o entendimento de que Satanás, ele é a maior representatividade do mal para os cristãos. Todos nós bem sabemos que Satanás é a maior representatividade do pecado, porque segundo a teologia cristã, Satanás é quem levara o homem ao pecado, a pecar. E nós sabemos que Satanás também é a maior representatividade da mentira, porque ele é dito pelo próprio Jesus Cristo como o pai da mentira. Ora, se Satanás ele é o pai da mentira, se Satanás ele é a raiz ou a origem do mal, se Satanás ele também é um dos principiadores ou o principiador do pecado ou causador do pecado, ou quem trouxe o pecado de fora para dentro deste mundo, aí eu lhe pergunto, e nós bem sabemos também que no céu não entra pecado, não entra o mal ou a maldade, como também não entra a mentira. Aí eu te pergunto, o que é que Satanás fazia no céu em duas ocasiões dentro da Bíblia? E pior ainda, o que é que ele fazia no céu e diante da presença de Deus com quem não habita o pecado, a mentira e o mal? Segundo o que está descrito e ostensivo em Isaías capítulo 59, versículo 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas eis que os vossos pecados fazem separações entre vós e Deus, e as vossas iniquidades encobrem o seu rosto de vós para que ele não vos ouça. Deus não tem parte com pecado, não tem parte com pecado, e ponto final. Se Satanás ele é a origem do mal, se Satanás ele é o pai da mentira, se Satanás ele é a origem do pecado, o que é que Satanás fazia no céu? E pior ainda, diante da presença de um Deus sacrossanto, puro, santo, perfeito, que não coabita com o pecado? Responde essa para mim, por gentileza. Aí vão me perguntar, mas evangelista Percy, quais são essas duas ocasiões bíblicas em que este ser, designado biblicamente como Ra-Satã, ele apresenta-se perante a presença do Todo-Poderoso Deus? A primeira passagem encontra-se no segundo livro das Crônicas, capítulo 18, nos versículos 18 em diante. A segunda passagem é clássica, encontra-se no livro de Jó, ali nos primeiros capítulos. E eu gostaria de estar parafraseando acerca dessas questões e apresentando alguns questionamentos, algumas implicações que colocarão esta questão e estas afirmações dentro da teologia cristã em xeque. Pois bem, queridos e fidalgos amigos, no segundo livro das Crônicas, capítulo 18, versículo 18, encontramos uma passagem para legitimar tudo aquilo que eu tenho assim peremptoriamente afirmado desde a minha fala inicial nesse vídeo. Porquanto, nesta passagem, o rei Josafá fizeram uma aliança com o rei Acabe este, que tinha sua conduta totalmente reprovada perante a presença de Deus, porquanto Deus ele procurava ocasião em que Acabe tombasse diante de Ramote Gileade, morresse. E nesta ocasião, os profetas de Acabe profetizavam positivamente para que ele subisse a Ramote Gileade. Porém, havia um profeta que se destacava, porque era um profeta de Deus, assim como pediu o próprio Josafá. E o nome deste profeta chamava-se Micaías.
por nome Micaías. E o próprio Micaías, quando foi consultado pelo próprio rei Acabe, ele mesmo abriu a sua boca sem ter medo. E ele disse o seguinte: eu vi o Senhor. O texto não diz que ele teve uma visão metafísica somente, ou uma visão pedagógica. Não, o texto está sendo claro, patente, evidente e cristalino, em altíssima resolução, em afirmar que o profeta Micaías, ele viu ao Senhor, e todo o reino dos céus à sua direita e à sua esquerda, dando a entender claramente que esse reino dos céus, à direita e à esquerda de Deus, eram os anjos. Até porque Deus, ele pergunta: quem persuadirá a Acabe a que suba até Ramote Gileade? Quem persuadirá? Eu penso que neste momento houve um silêncio. Ninguém se manifestara perante a presença toda poderosa de Deus, para assim apresentar uma solução. Porém, um espírito de mentira, de engano, apresentara-se perante a presença de Deus, dizendo que persuadiria Acabe. E o próprio Deus pergunta: com que persuadirás? E este espírito disse: eu serei um espírito de mentira, ou um espírito de engano, na boca dos profetas de Acabe. O próprio Deus, da parte do próprio Deus, esse espírito veio, espírito esse de engano, sobre a boca dos profetas de Acabe. Ou seja, que espírito era esse, senão Satanás? Nós não temos como subentender, como entender que esse espírito seria qualquer outro, a não ser o próprio Satanás, que é o pai da mentira, o pai do engodo, o pai do sofisma, o pai da pantomima. Então nós entendemos que nesta passagem, Satanás, ele se apresentara perante a presença de Deus, e não somente no céu, diante da presença do Senhor, o que prova que ele nunca foi expulso de lá, porque não faria o menor sentido ele levantar-se contra Deus, rebelar-se contra Deus, provocar e proporcionar um motim ou uma rebelião no céu, ser expulso de lá por causa disso, e depois se apresentar no céu, e pior, diante da presença de Deus. Alguns utilizam o seguinte argumento: que ali se tratava de uma visão, e não que ele tenha visto literalmente. No meu parecer, isso é uma mentira, não procede, porque nós temos inúmeras passagens bíblicas que comprovam que Deus, ele pode descortinar o mundo espiritual, a dimensão metafísica não tangível, não palpável, não material, paralela à nossa, para que o homem possa vislumbrar e contemplar mistérios e coisas indescritíveis do mundo espiritual. Como ocorreu na ocasião ostensiva no segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Quando um exército este do rei da Síria cercara o lugar onde Eliseu se encontrava com seu moço, e o seu moço se atemorizou por vislumbrar, por ver, perceber que o grandioso exército do rei da Síria se encontrava ali ao redor do lugar onde ele se encontrava. Ele se atemorizou, trouxe a notícia até Eliseu. Eliseu, tranquilo e sereno, diz: Senhor, abra os olhos dele, para que ele veja que muitos mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E Deus descortinou o mundo espiritual, e aquele moço viu um grandioso exército, tanto que esse exército ele era verídico, literal e não figurativo, e não se tratava de uma visão pedagógica, que aquele exército do rei da Síria, ele fugiu ao ouvir o barulho deste exército do Senhor. A outra passagem que eu tenho para vos apresentar encontra-se no livro de Jó, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, aonde nós vemos claramente que veio um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, e veio também no meio deles a Satanás. Alguns tentam utilizar como argumento que os anjos, que obviamente o texto, quando usa filhos de Deus, está se referindo a nenhum outro ser, a não ser aos anjos, que quando os anjos vieram se apresentar diante do Senhor, eles não estavam, ou o Senhor não estava no céu, e sim aqui na terra,
para tentarem mascarar a realidade de que Satanás ele tenha se apresentado não somente no céu, pior ainda, diante da presença de Deus. E isso é jogado por terra a partir do momento que Satanás ele vem entre os anjos se apresentar diante de Deus, e Deus o pergunta: de onde você veio, de onde vieste? E Satanás ele responde o quê? Eu vim de rodear a terra e passear por toda ela. Ora, se ele vinha de rodear a terra e passear por toda ela, ele não poderia estar na terra. Ele estava no céu, e ainda pior, diante da presença de Deus. Percebeu? Alguns também querem e usam como argumento para tentar desmantelar e desarticular este argumento que eu lhe apresento. Alguns utilizam o seguinte, preste bem atenção, alguns utilizam o seguinte: mas evangelista Terci, Satanás, ele é tão astuto que ele pode se transformar em anjo de luz e enganar os escolhidos, ou se possível for, enganaria os escolhidos. Ora, quando a Bíblia fala de enganar aos escolhidos, escolhidos não está se referindo a seres sobrenaturais e a anjos que são seres da mesma natureza de Satanás. Quando a Bíblia fala de escolhidos, está se referindo aos homens, a ser humano, a cada um de nós, que somos pertencentes à igreja. Logo, não há a menor possibilidade de fundamentarem que Satanás ele tenha entrado sorrateiramente entre os anjos, sem que os anjos percebessem que ali estava Satanás entrando juntamente com eles. Não existe nenhum fundamento de afirmarmos isso. Até que, e ainda mais, por mais que ele tivesse entrado enganando aos anjos, que seria impossível, ele não enganaria quem? A Deus, que é onisciente, sabedor de todas as coisas. Então eu vos apresento duas passagens em cujas quais Satanás ele se apresenta não simplesmente e não somente no céu, mas sim diante da presença do próprio Deus. Logo, não faz o menor sentido afirmarmos, categorizarmos, peremptoriarmos, enfatizarmos que Satanás ele foi expulso do céu. Não faz sentido ele ter sido expulso de lá e se apresentar lá por duas ou mais vezes. Pois bem, queridos, esse foi o segundo vídeo dessa série em que eu estarei tratando acerca da seguinte temática: o criador do mal, do pecado e da morte não é nenhum outro a não ser Deus. E nós estaremos assim falando acerca dessa temática em outros vídeos. Me acompanhe, por gentileza. Um muito obrigado e que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Que os eflúvios do Santíssimo Espírito estejam lhe proporcionando plena paz e santo gozo.